Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos, em vários lugares. Haverá fomes, repita, fomes, pestes, ou epidemias, ou pandemias, é a mesma coisa, e terremotos, em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores, de parto e de uma angústia intolerável. Essa tradução é na Bíblia israelita, tradução do original para o português, por isso algumas palavras diferentes. Amém? Então aqui o Senhor Jesus trata, no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, sobre o fim do mundo. E ao longo da história, nós tivemos várias guerras, rumores de guerras, fomes, epidemias, doenças, de todas as espécies. E por último, agora nós temos enfrentado algo que muitas pessoas não entendem o porquê, mas é o cumprimento da palavra de Deus também, terrorismo. Além de guerras, fomes e epidemias, o terror está sendo instalado no mundo inteiro. A história da humanidade sempre foi marcada por guerras sangrentas. Desde a antiguidade, passando pela Idade Média e chegando à nossa idade contemporânea, muitos perderam a vida guerreando ou sendo apenas vítimas da guerra. Nunca o ser humano guerreou tanto como nos séculos 20 e 21. No caso, o século 20, que é de 1901 a 2000. Século 21, de 2001 a 2100. Então, somente no século 20, vamos falar um pouquinho. No século 20, cerca de 191 milhões de pessoas morreram em combates ao redor do mundo, guerras. Apenas para ilustrar a evidência desse sinal, nós vamos citar aqui algumas guerras ocorridas nos últimos 100 anos. Amém? As mais sangrentas, houve mais. Houve guerras regionais, né, dentro das suas próprias nações. Mas nós vamos citar algumas guerras para você entender o que Jesus estava falando. Em 1904 a 1905, durou um ano. Quem quiser anotar aí, anota, para você só ter uma ideia. A guerra russo-japonesa. Em 1906, Terceira Guerra Centro-Americana. Em 1907, Quarta Guerra Centro-Americana. De 1911 a 1912, Guerra Itália-Turquia. De 1911 a 1912, também no mesmo ano, Guerra da Independência do Tibete. Ceifou milhares de vidas. Em 1911 a 1912 foi um ano marcado por 3 guerras terríveis. Guerra do Paraguai. Em 1914 a 1918 estoura a chamada Primeira Guerra Mundial, onde vários países entraram e deixaram milhões de mortos. Em 1919, logo no ano seguinte, a Primeira Guerra Mundial, até 1921, a Guerra da Turquia contra a França. 1919 a 1922, a Guerra
guerra da Turquia contra a Grécia. De 1931 a 1933, guerra do Japão contra a China. 1932 a 35, a guerra do Chaco. Em 1939 a 1945, a guerra mais sangrenta da história humana, chamada Segunda Guerra Mundial. Essa nós temos estudado até nos dias de hoje nas escolas. Em 1956 acontece uma guerra de proporções bíblicas, pré-anunciada pelos profetas, chamada Guerra do Sinai, entre Israel e o Egito. Em 1956 também, guerra da Hungria contra a União Soviética. Em 62, uma guerra dos dois países na época mais populosos do mundo, a guerra da Índia contra a China, que deixou milhões de mortos. Em 65, a guerra da Caxemira entre Índia e Paquistão, 1969 a 1970. Alguns talvez lembram ainda, estão vivos. Guerra de Israel contra o Egito, novamente. Em 69, a guerra de Honduras contra El Salvador. Em 82, guerra das Malvinas. Isso já estudei na escola. Em 90 e 91, eu me lembro dos ataques, a guerra do Golfo Pérsico. Em 92 e 95, guerra entre Bósnia e Herzegovina, ou Eslovena na época. 1998 a 2000, a maioria já era nascida, a guerra Eritreia-Etiópia. Em 2003, a primeira guerra transmitida ao vivo para o mundo inteiro, a guerra do Iraque. Essa acho que a maioria se lembra. Amém? Como eu disse, são as principais. Fora outras tantas guerras que no último século a humanidade passou. A lista é realmente grande, nos impressiona. Jesus nos disse que esse sinal aconteceria antes do seu retorno, mas ainda não seria o evento definitivo para a sua vinda. Qual a posição que eu posso andar aqui para não sair? Vê lá para mim. Como nós lemos em Mateus 24, versículos 7 e 8. Agora abra sua Bíblia em Lucas 21, no versículo 11. Aqui ainda pega? Pega? Beleza. Só para mim saber, para não ficar saindo do enquadro ali da tela. Aqui pega? Beleza, obrigado. E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes, e pestilência. Lucas 21, 11. Cadê a sua Bíblia para conferir se o pastor está falando besteira ou se está na Bíblia? Porque não adianta você ir na igreja, em uma igreja, e não levar uma Bíblia para conferir, porque está cheio de igreja que os pregadores falam um monte de besteira e as pessoas, aleluia, glória a Deus, a igreja não está valendo. Cuidado, porque o próprio Jesus disse que muitos viriam e enganariam a muitos. Muitos seriam enganados, até os eleitos, por não ficarem atentos às Escrituras. Nossa igreja é uma igreja que vive de propósitos. Que propósito, pastor? Propósito de envelope, de campanha? Nada disso. O nosso propósito é dentro da palavra de Deus. É levar as pessoas ao conhecimento da verdade. Pois é a única coisa que liberta as pessoas é a verdade. E haverá em vários lugares grandes o quê? Terremotos e fomes e epidemias.
pestilência, que significa pragas, doenças, pandemias malignas e contagiosas, que são mortíferas e devastadoras. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Amém? O termo nação contra nação, reino contra reino, usado pelo Senhor Jesus, foi o mesmo termo usado lá no livro de 2 Crônicas 15, versículos 1 ao 7. Não sei se dá para editar o vídeo depois para ir colocando aquilo que a gente está lendo. 2 Crônicas 1 ao 7. Pastora, leia para mim, por favor. Segunda Crônicas 15, do 1 ao 7. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Odete. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: Ouve-me, Asa, e todo Judá, e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vos estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Naqueles tempos não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque nação contra nação, e cidade contra cidade, se despedaçavam, pois Deus os conturbou com toda sorte de angústia. Isaías 19, versículos 1 e 2. Para frente de Salmos, para ajudar vocês aí. Depois de Salmos, vai. Salmo, Provérbio, Eclesiastes, Cântaros, Isaías. Isaías 19, 1 ao 2. Pode ler, pastor. Sentença contra o Egito: eis que o Senhor, cavalgando uma nuvem ligeira, veio ao Egito. Os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá dentre deles. Porque farei com que egípcios se levantem contra egípcios, e cada um pelejará contra o seu irmão, e cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino. Amém? A história da humanidade sempre foi marcada pelas guerras. Porém, no século XX, como nós falamos, século passado, de 1901 a 2000, o século XX foi, sem sombra de dúvida, o século onde mais houve guerras, aliás, as maiores guerras ao redor do mundo. Guerras não só em quantidade, mas também em nível de devastação. Pelos noticiários, nós ficamos sabendo apenas das guerras que são notícias em âmbito mundial, como essas que eu li para vocês. Os conflitos menores acabam nem sendo noticiados. Quantas guerras nós tivemos no Brasil que nós estudamos na história? Nem apareceu nessa lista. O terrorismo é uma modalidade de guerra que voltou com toda a força no século XXI. Mas nós vamos falar um pouquinho hoje sobre epidemias, fome e epidemias antes da volta de Jesus. Aí ainda em Mateus 24, versículos 7 e 8, nós já lemos. Jesus ele diz: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio de dores. Mateus 24, 7 e 8.
E em Lucas 21:11, nós já lemos, só repetindo, e haverá em vários lugares grandes terremotos, fomes, pestilências, e haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Amém? Então tudo isso nós sabemos que são coisas que antecedem a volta de Yeshua. E se nós já passamos por tudo isso, e cada dia mais aumenta o assombro da humanidade, Jesus disse que muitos no final dos tempos ficariam tão atormentados, tão perturbados, tão amedrontados, que iriam desmaiar de terror. Amém? Eu quero compartilhar com vocês hoje uma mensagem que eu já preguei aqui na igreja, mas eu senti de voltar e trazer essa mensagem. Apocalipse, capítulo 6. Aqui nós vemos o Cordeiro, que é Jesus, um livro em sua mão, selado com 7 selos. E a cada selo que Jesus vai abrindo, uma coisa vai acontecendo na terra. Ok? Nós vamos falar hoje dos 4 primeiros selos. Nós vamos falar dos cavaleiros do Apocalipse. O que são os 4 cavaleiros do Apocalipse? Vamos achar Apocalipse capítulo 6? Os cavaleiros do Apocalipse são uma profecia sobre os tempos do fim. Representam coisas que vão acontecer antes do fim do mundo. Existem muitas interpretações diferentes sobre o cumprimento desta profecia dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Então, vamos tentar entender um pouquinho hoje o significado dessa revelação de Apocalipse 6. Os primeiros 4 selos desses que nós vamos falar. Amém? Vamos lá, leia, pastor, versículo 1 e 2. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. O primeiro cavaleiro, ele aparece montado em um cavalo branco, empunhando um arco, e com uma coroa na cabeça, pronto para ser vencedor. A coroa é símbolo de vitória e do poder. O arco que ele leva em sua mão é uma arma de longa distância, que provavelmente significa que a influência do cavaleiro terá grande alcance. Algumas pessoas sugerem que o primeiro cavaleiro é Jesus, porque é o vencedor e vem montado em um cavalo branco. Outras pensam que é o anticristo, que se exaltará como um Deus e terá grande poder sobre o mundo. Entende-se também que esse cavalo branco, que muitas das vezes muitos acreditam representar a paz, fala-se de religião. Muitos acreditam que será a fusão de todas as religiões do mundo. Muitos acreditam que esse cavalo branco, ou seja, o seu ginete, será alguém até chamado anticristo,
que vai estar com uma coroa assentada em um local estratégico, aonde essa religião vai ser denominada a religião oficial da humanidade. Esse é o primeiro cavalo branco. O segundo cavaleiro, Apocalipse 6, versículo 3 e 4. Esse segundo cavaleiro, quando o selo é aberto, ele surge com uma grande espada montada em um cavalo vermelho. Ele tem poder para tirar a paz e fazer com que as pessoas matem umas às outras. O cavalo vermelho simboliza guerras. Pode ler, pastor, por favor. Quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo: Vem. E saindo outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, que para que os homens se matassem uns aos outros, também lhe foi dada uma grande espada. A espada e a cor vermelha representam a morte sangrenta em lutas armadas. Claro que nos dias de hoje não se guerreiam mais com espadas, e sim com armas poderosas. Hoje se guerreia com armas químicas, biológicas, um armamento de alto poder de destruição. Não se usa mais uma espada, mas a espada simboliza a própria guerra, luta. Nós estamos enfrentando uma guerra química. O mundo passou por isso. Não sei se você consegue entender, mas hoje milhões e milhões de pessoas no mundo estão doentes de câncer. Quem conhece alguém? Vou fazer uma pergunta aqui. Quem aqui na sua família já teve um caso de câncer? De alguém? Olha só. Quem conhece alguém que já sofreu de câncer? Todos. E a medicina atribui o aumento do câncer à quantidade de produtos químicos que o ser humano tem ingerido nos últimos anos. Alguns alimentos nem deveriam estar na nossa mesa, porque são altamente cancerígenos. Quem sabia disso? Produtos industrializados que vêm com químicas terríveis. Não sei se você sabe, mas a emissão dos poluentes, dos combustíveis, do petróleo, dos seus derivados, que é gasolina, querosene, próprio óleo diesel, é altamente cancerígeno. Então nós vemos a guerra química, nós vemos a guerra com a espada, nós vemos quantas milhões de pessoas, quanto sangue foi derramado. Isso tudo que eu estou dizendo já aconteceu. E agora nós temos uma guerra biológica. A humanidade lutando contra vírus e vírus. Está aí o coronavírus, que nada mais é do que um cumprimento da palavra, epidemias. O coronavírus, sinceramente, a humanidade inteira está alarmada, sim, mas se você comparar com outros vírus que já ceifou milhões de vidas, como o HIV, o coronavírus não é nada. Você sabe quantas 1000 pessoas morrem todo dia de HIV? Você sabe quantas 1000 pessoas morrem por dia contra os vírus de todas as espécies de gripe? Morre gente toda hora com gripe. Morrem milhares de pessoas no mundo com gripe, todo dia. E são vírus que a ciência não consegue a cura. Então nós vemos aqui esse cavalo vermelho representando sangue, guerra, pessoas se matando umas às outras.
aberto um cavalo preto. Quando abriu o terceiro selo, Apocalipse 6, versículos 5 e 6. Só para registrar. quando abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizendo: Vem. Então vi e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevado por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Esse terceiro cavaleiro monta um cavalo preto e tem uma balança na mão. Quando aparece, uma voz diz: o preço da comida nesse tempo. Os preços para a comida serão muito altos, muito exageradamente. O que significa que a comida será muito cara nesses dias. A balança representa a compra e a venda, trocas comerciais. Esse terceiro cavaleiro normalmente é interpretado como a fome, com os preços tão altos que pessoas comuns teriam dificuldade em se alimentar e até de alimentar sua família. Também poderá representar a crise econômica mundial que vem surgindo a cada dia. Todas essas coisas que nós estamos lendo aqui parece até um filme dos dias de hoje, sim ou não? Quando esse selo for aberto, pessoas, para poder comprar um punhado de trigo, terão que pagar 1 denário. 1 denário, hoje, traduzido para os dias de hoje, pelo menos, né, que é uma diária, um trabalho de uma diária, no Brasil hoje em torno de 100 a 150 reais uma diária, por uma medida, um punhado de trigo. Quanto custa hoje 1 quilo de trigo? Quanto custa 1 quilo de trigo? Cadê as padeiras e as boleiras? 4, o que mais? Tem mais barato? A vovózona já compra de 3 reais o trigo. A obreira Zenade compra de quanto? R$3,90. Olha só a comparação do valor do trigo. É claro que isso aqui é simbolismo, mas para você ter uma ideia que o preço dos alimentos serão tão altos que as pessoas não terão condição de comprar. Fome no mundo inteiro. Pastor, mas eu ganho R$1.000 por mês. Legal. Você vai poder comprar mais ou menos uns 8 quilos de trigo nessa época, para passar o mês com a tua família. Faça as contas das demais comidas. Mas o 4º cavaleiro, que é o cavalo amarelo, versículos 7 e 8. Pode ler, pastor. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente, dizendo: Vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro sendo este chamado Morte. E o inferno estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. O 4º cavalo amarelo, na verdade essa palavra ela foi traduzida e colocada amarelo, legal, mas no original ele poderia ser um verde amarelado. O seu cavaleiro chama-se Morte, e o Hades, que é o inferno, o segue de perto.
O amarelado do cavalo normalmente é associado à morte, porque se parece com a cor de um cadáver, de alguém quando morre. O quarto cavaleiro é o único que a Bíblia diz exatamente o que é: a morte. O último cavaleiro, ou os quatro cavaleiros juntos, dependendo de como a gente interpreta o texto, tem poder para matar um quarto da terra. Aí falou das feras da terra. Leia esse pedaço novamente, versículo 8. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno o estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar, a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Por meio das feras da terra. Que feras são essas? Pastor, fera o quê? Cachorro? Cachorro, tá? O que mais que é uma fera? Leão? O que mais? Jacaré? Tigre? O que mais? Onça? Hiena? O que mais que é uma fera? Vocês acham? Macaco? Esses animais matam quantas pessoas no mundo? Hã? Pouquíssimas. Quais são as feras que mais matam? Qual é o animal que mais mata gente no mundo? A cobra? A onça? Qual o animal que mais mata, Mateus? Você que é cientista da natureza. Os mais pequenos que a gente não vê. O animal que mais mata a gente no mundo são os pernilongos, os mosquitos, que transmitem inúmeras doenças. O mosquito pernilongo mata mais do que leão, do que rinoceronte, do que cobra. São as feras. E outras feras ainda talvez menores, que são os vírus, que se espalharão de maneira horrenda por toda a humanidade. Aqui está no cavalo preto os vírus, as feras que vêm tirando a vida das pessoas. Quando eles vão aparecer, ou que época vão aparecer, qual será a época que vai vir o primeiro, o segundo, o terceiro? Será que vai vir os quatro juntos? Não sabemos quando os quatro cavaleiros vão aparecer. Algumas pessoas pensam que já até apareceram, outras pensam que ainda vão aparecer. Só Deus sabe. O mais importante é que os quatro cavaleiros do Apocalipse vêm para trazer julgamento sobre o mundo por causa do pecado. Um dia todos vamos enfrentar o julgamento de Deus. Amém, igreja? Eu estava estudando essa mensagem, e quando você para ler o que Jesus falou, você se assusta. Você fica pasmo com tudo o que vem acontecendo no mundo. Na Itália, onde está ocorrendo o maior número de infecção por essas feras, vírus, algumas igrejas já suspenderam os seus cultos, suas missas, suas palestras, suas reuniões. Nós vemos hoje estádios de futebol vazios. As
CBF acaba de anunciar agora que não tem mais aglomeração de torcida em nenhum estádio do Brasil. Acabou. E isso pode durar meses, nem se sabe quando. Nos Estados Unidos, só essa semana, já tiveram um prejuízo de 9 bilhões de dólares com a suspensão da NBA, do futebol americano, do beisebol, do próprio futebol. E tem a ver isso com nós, pastor? Irmãos, é o cumprimento da palavra. Pastor, mas aqui nós estamos livres. Nós estamos livres do quê? Toda a humanidade vai gemer. De cada 4. Na tua casa tem 4. Um vai gemer. Sofrerá. A esperança desse mundo está na cruz. Porque a Bíblia diz que na cruz Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as doenças. Ele venceu na cruz. Alguns estão dizendo: não saia de casa. Eu digo para você: não saia da cruz. Não saia. A qualquer momento, o nosso governo, com força maior, talvez seja obrigado a lacrar todos os templos, para não ter aglomeração de pessoas. Você está entendendo que isso está afetando diretamente? Esses navios, aonde nós viajamos 500, 600, 800 pessoas penduradas numa rede, balando daqui para Manaus, daqui para Santarém, isso pode acabar a qualquer momento. Amanhã pode ser decretado: não entra e não sai mais ninguém dos portos, de aeroportos, de rodoviários. Fique aonde está. Jesus disse: quando vier o fim, não queira correr para outro lugar, para outra cidade. Você que está no campo, fica quieto lá. Você que está no alto, não queira descer. Está entendendo o que está acontecendo no mundo? Nós temos que estar atentos. Eu só sei de uma coisa: eu não vejo a hora de chegar ao fim. Que isso, pastor? Não me fala isso do fim. Por que, meu irmão? Não é o que nós desejamos? Não é o que a igreja de Cristo espera? A redenção, a vida eterna, o arrebatamento. Eu só sei de uma coisa: que cada coisa que vai acontecendo, cada evento que vai acontecendo, vai aproximando mais a volta de Yeshua. Vai se aproximando mais um dia em que nós retornaremos para o lar. Voltaremos para junto do Pai. Eu não quero morrer. Eu tenho medo. Quero viver, pastor, mais anos e anos aqui nesse mundo, irmão. Se eu pudesse, eu ia embora agora daqui. Porque lá nos céus não haverá doença, dor, contaminação, pranto, choro. A igreja de Cristo não deve viver atemorizada, amedrontada. Vocês se lembram que eu falei aqui no ano passado, quando nós saímos da visão tradicional, nada contra, mas nós decidimos viver a visão celular, que é a igreja de casa em casa, de lar em lar. A qualquer momento essas portas podem se fechar, ou de qualquer igreja do mundo, como está acontecendo na Itália. Pesquisa: as pessoas não podem mais entrar nas igrejas. Por isso nós vivemos na visão celular, porque cada casa é a igreja do Senhor. Amém? Nós estamos
estamos sim vivendo o princípio das dores. Estamos vendo e ouvindo, testemunhando o fim do mundo. Não é tempo de ficar brincando de ser crente, de vir na igreja para passear. Fica na tua casa, vai assistir um Fantástico. Quer passear, vai para a praça, lá tem coisa mais legal do que aqui. Nós estamos vindo na igreja. Igreja é lugar de celebração, de adoração à presença de Deus. Se você não está vindo para isso, ou se você não vai numa igreja para adorar a Deus, nem vá, porque não adianta. Amém? Perdendo tempo. Porque as epidemias vão te pegar, as feras vão te devorar. Eu vou passar álcool em gel, pastor. Eu vou usar uma máscara. Não adianta. Porque Jesus disse: passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Não adianta. Engraçado que Jesus falou, engraçado no bom sentido, interessante. Ai das grávidas que amamentarem naqueles dias. Cuidado. Tem gente ainda brincando de ser evangélico. Todo dia eu posto uma mensagem no celular. Para quê? Você nem vive o que você posta. Para quê? Todo dia eu mando um videozinho. Deus é fiel, e daí? Eu já sei, eu quero saber se você é fiel. Preste atenção. Quando você está vivendo no pecado, na consciência da tua carne, fazendo o que a tua carne pede, se prostituindo, deitando com uma mulher sem se casar, se prostituindo, você vai ser devorado pelas feras. Mas eu não fumo e não bebo. E daí? Tu está se prostituindo. Não viva no pecado, porque as feras vão te devorar. Eu poderia dizer que esses cavalos já estão soltos, rodando no mundo. Eu poderia dizer para você que esses cavaleiros do Apocalipse já estão trabalhando há muito tempo. Tem gente ainda brincando de igreja. Cuidado. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Amém? Para quem chora aos pés do Senhor. Mas a Bíblia diz: ai daqueles que zombam, que brincam com a palavra. Não há mais tempo a perder. Não há mais tempo para brincar de igreja. Para com isso. Tira isso da tua cabeça. Mas eu sou membro de uma igreja, eu tenho a carteirinha de membro, eu já frequento os cultos. Você tem que ter a marca da promessa. Você tem que ter o selo de Deus. Você tem que ser um homem, uma mulher cheios do Espírito Santo. Não é cheio de informações, cheio de religiosidade. Porque as feras não se metem com aqueles que são batizados com fogo. Amém? Nós somos a igreja do fogo. Nós somos a igreja do fogo. Você tem que ser a igreja do fogo. Qual a fera? Qual o animal? Qual o ser vivente que se aproxima do fogo? E Jesus disse que nós seríamos batizados com o Espírito Santo
e com fogo. Eu não temo os cavalos ou os cavaleiros do Apocalipse. Eu não temo as feras. Eu não temo corona, vírus. Porque eu fui batizado com fogo. Amém? E eu tenho uma missão aqui nessa terra. E ela só acaba o dia que Deus disser: acabou. Nós somos a igreja do arrebatamento. Você pode acreditar nisso? Você pode acreditar. E nós vamos testemunhar a volta de Yeshua nas nuvens, arrebatando a sua igreja. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos, subiremos para junto dele, e nos encontraremos com ele nas nuvens, e viveremos com ele por toda a eternidade. Eu não pertenço mais a este mundo, não quero saber das coisas desse mundo mais, e nem temo as ameaças desse mundo, porque eu já desisti das coisas desse mundo. Eu não penso mais em adquirir tesouros aqui nesse mundo. Eu já desisti há muito tempo de acumular tesouro nesta terra, de acumular ouro, prata, riquezas. Por enquanto que muitas igrejas estão dizendo: vem para a minha igreja, você vai ficar rico, vamos fazer a campanha da prosperidade. Tem muitas igrejas chamando as pessoas como uma casa de apostas. Tem igrejas viciadas em apostas. Como assim, pastor? Pessoas viciadas em apostar. Deixa eu apostar nessa igreja. Quem sabe eu sou abençoado aqui. Para com isso. E ninguém pode comprar Deus, nem as suas bênçãos e nem as suas misericórdias. Para de loucura. Tem pessoas viciadas, ela chega na igreja, ela pega um envelope, porque o camarada que está lá muito persuasivo, eloquente, que sabe falar legal, o cara fala: olha, eu vou passar esse pano aqui, e quem pegar, desculpa, esse papel e trazer um valor tal. Para de enganar as pessoas. Fuja desses lobos devoradores. Igreja, abra os olhos. Os olhos. Tem gente apostando: vou ficar nessa igreja, vou fazer uma corrente 7 dias. Onde está escrito isso na Bíblia? Para de mentiras e enganos, para atrair as multidões e se alimentar das pessoas, e se alimentar da gordura das ovelhas. Cães preguiçosos são esses que trabalham assim. Amém? Abre os olhos, porque Jesus disse que nos últimos tempos virão muitos em nome dele. O apóstolo Paulo fala que nos últimos tempos se levantariam muitos falsos profetas que enganariam a muitos, e eles viriam com o poder do engano e fariam sinais e prodígios para as multidões nos acompanharem, a fim de serem condenadas. Os olhos. Pastor, eu quero ir lá para a igreja fazer a campanha do descarrego. A igreja agora virou uma macumba. Aparecendo. Não, eu vou lá, eu vou 7 dias, porque depois de 7 dias eu tenho certeza que o meu casamento vai ficar legal. Mentira. Para. Eu vou lá, pastor, fazer a campanha da prosperidade. Se eu for 13 segunda-feira, eu vou ficar rico. Irmão, você vai ficar rico se você trabalhar ou roubar. Amém? Apesar que para ficar rico, para trabalhar, está dando trabalho. Trabalhando, está dando trabalho. Amém? Então presta atenção. Tem igrejas apresentando um reino físico e material para as pessoas. Tem pessoas fascinadas pelas riquezas desse mundo, pelos reinos. Eu quero
quero crescer, eu quero prosperar, eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma casa, eu quero isso, eu quero aquilo, mas não se preocupa com a sua alma. Se você perguntar para muita gente que estão dentro desses covis, sinagogas de Satanás, se você perguntar sobre a vida de Cristo, nem sabe. Os pastores não lêem essas coisas. Eles gostam muito de ler assim, ó. Trazei todo dízimo e oferta. Pode trazer. Isso eles gostam. Amém? Abre os olhos, igreja. Jesus está voltando. Nós estamos vivendo o fim. Fuja da aparência do mal. Fuja dos lobos. Jesus, ele disse, Mateus 24, para encerrar. Versículo 1. É de novo. 3 vezes, pastor. Precisava ler 4, irmão. Nessa igreja não tem preguiça de ler a Bíblia, não. Tem pastor por aí que tem vergonha na cara, que lê um versículo e fica 2 horas falando de dinheiro. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Os discípulos de Jesus queriam mostrar o que para Jesus? O templo. Olha que templo, olha Senhor, olha que templo de Salomão. Nossa, coisa linda, cheio de ouro, olha essas colunas. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade eu vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele e aos seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o cara, o Cristo, o enviado, o Messias, o profeta. Eu sou. E enganarão a muitos. Cuidado, fuja em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos glorificar o nome do Senhor. Amém. Você que acompanhou esse vídeo, essa mensagem, compartilhe em nome de Jesus. Como se diz, eu vejo a minha filha falando: deixa o seu joinha no like, compartilhe, peça para alguém assistir. Amém? Glória a Deus, igreja.